Boa noite, meus amados e queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir mais uma vez na palavra do nosso Deus. E essa semana houve um acontecimento muito especial, que foram os bebês que nasceram essa semana. Louvamos ao Senhor Deus por esses partos que, graças ao Senhor, foi tudo muito bem. Ainda falta a Liz, estamos em oração para que ela venha com muita saúde no tempo certo. E esse nascimento dessas crianças me fez perceber da alegria do início da vida em meio a tantas notícias tristes de morte. Esses nascimentos me lembraram que Deus, o nosso Senhor, é bom, Deus é bom o tempo todo e sempre nos dá esperanças nele, mesmo em meio ao caos. Foi bom ouvir minha sobrinha chorando, ver o Lucas, a Bia já há algum tempinho. E que Deus abençoe esses pais, Deus abençoe essas crianças. E é bom, apesar de não poder cheirar o pezinho, de não poder pegar no colo por enquanto, mas muito em breve nós vamos fazer isso. Mas eu vi um brilho da majestade, da grandeza de Deus em meio a notícias ruins, né? E se Deus abençoar, ainda virão mais bebês, ainda no final desse ano e nos próximos anos. E essa oportunidade da vida em meio ao caos, à angústia, às dificuldades, é o que nos faz permanecer firmes no Senhor, né? Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no domingo passado, onde o que parecia ser apenas dor, sofrimento, angústia, morte, desesperança, ao terceiro dia se transformou em glória, em ressurreição e salvação para todos aqueles que creem na mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, apesar das lutas e das dificuldades, nós temos vários, enormes motivos para nos regozijarmos no Senhor, nosso Deus. E eu queria trazer uma reflexão no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 14, uma passagem veterotestamentária bem conhecida, que é a história de Ana no templo em oração. E aproveitando essa oportunidade, né, dos nascimentos dos bebês, eu acho que nada mais edificante do que a oração de uma mãe por um filho que tanto deseja. Vai ser importante para a gente tirar lições em meio às dores, às desesperanças e às dificuldades que passamos na nossa vida como um todo e passamos agora, nesse período que estamos vivendo. Serve como uma palavra para os pais e as mães recentes, né? E também para os pais e mães mais de idade, mais com seus filhos maiores, mas serve também para todo mundo. E aí nós vamos ver algumas lições importantes sobre isso. O texto, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 14, diz o seguinte: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite na tua presença.
Fale conosco, Deus, através dessa tua palavra, através dessa tua mensagem, desses versos, dessa história de Ana, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e consagramos nossas vidas em tuas mãos, Senhor Deus. Fale conosco, abençoe a tua igreja, obrigado pelos bebês que nasceram, por aqueles que ainda virão, abençoe seus pais, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através delas. Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Eu gostaria, irmãos, que nós refletíssemos nessa passagem e tirarmos 3 lições nessa passagem para as nossas vidas. A primeira delas está no versículo 10, que por pior que seja sua angústia, resolva ela em Deus. Várias são as angústias que nós passamos em nossa vida. Momentos de dores, momentos de frustração, sonhos e desejos que nós queremos. E a gente precisa confiar no nosso Senhor Deus e depositar nele, né, as nossas esperanças. Ana, aqui nessa passagem, ela estava num dos piores momentos da vida dela. Profundamente angustiada. Versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Talvez você já se viu nessa situação. Talvez você já esteve diante de Deus com amargura de alma e chorando abundantemente, orando a Deus, irmãos. A Ana, no caso, na passagem, sofrendo preconceito em casa, né? Com a sua rival. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber a dificuldade que ela passava em casa, mesmo sendo bastante amada pelo seu esposo. Ela sofria uma pressão da sua rival em casa, sofria a pressão da sociedade, que esperava que a esposa deveria ter muitos filhos, isso é algo da sociedade da época, e ela sofria de si mesma, porque ela queria muito dar à luz. O sonho dela como mulher, como esposa, como serva de Deus, era um desejo dela, profundo, um anseio tremendo que ela gostaria de ter. E humanamente falando, ela poderia muito bem depositar essa frustração em qualquer pessoa. Ela, ou em qualquer outro lugar, ou até mesmo se rebelar contra Deus por permitir toda essa dor, como infelizmente e muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes a gente as pessoas, né, não se rebelam contra Deus porque Deus não lhes dá aquilo que elas tanto querem, tanto desejam, ou até mesmo algo que seja algo normal de se esperar, um casamento, um filho, uma possibilidade melhor de emprego, ou qualquer outra coisa, e a gente fica angustiado e a espera às vezes nos incomoda, e a gente chora, chora e chora e pergunta: Senhor Deus, até quando? Então Ana poderia ter feito isso, jogado suas frustrações nos outros, em qualquer outro lugar, ou até mesmo se rebelar contra Deus. Ela, Ana, ela foi chorar o problema dela naquele que era o único que poderia resolvê-lo. E esse é um diferencial de Ana. E é a primeira lição que a gente aprende nessa passagem. De várias lições que a gente pode tirar dessa passagem, né? Na mensagem de hoje eu trouxe apenas 3. E a primeira foi essa: por pior que seja a sua angústia, resolva ela em Deus. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós jogamos nos outros e descontamos nos outros as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas angústias. Não sabendo lidar com elas, não sabendo onde depositá-las, a gente acaba lançando nos outros, culpando as pessoas. Ela poderia, sei lá, ter culpado Eucana por não orar da maneira certa com ela, ter culpado seu marido, ter culpado Deus, ter feito qualquer outra coisa, ter culpado o próprio sacerdote. Nós vamos falar sobre ele mais à frente, mas não. Ela colocou diante de Deus, em oração, o problema dela, diante do Senhor. Irmãos, ela também não entregou a qualquer um. Ela não buscou ajuda em coisas banais.
Ela poderia até ter conversado com o sacerdote primeiro, mas ela preferiu colocar diante do Senhor a situação dela. Irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem neste momento, sempre coloque os seus problemas e angústias diante do Senhor. Sempre coloque diante do Senhor Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E há várias outras passagens na Bíblia que falam sobre isso, para a gente depositar em Deus todos os nossos anseios, os nossos temores e confiar que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele está. Não jogue nos outros as suas frustrações. Não se entregue a qualquer um. E nem busque ajuda em coisas banais. Muitas pessoas em situações difíceis, às vezes vão para os vícios, vão para as amizades ruins, ou às vezes querem voltar até para a velha vida, ao invés de depositar a vida diante do Senhor Deus. Quanto mais difícil estiver, quanto mais a coisa apertar, aí sim, mais ainda a gente deve se aproximar de Deus. Em oração, em palavra. E ela foi ao lugar certo, no templo. No momento a gente não está podendo ir ao templo, mas a gente pode sim orar em casa, buscar o Senhor Deus, pode mandar mensagem, pode conversar e jamais confiar naquilo que não é Deus, naquilo que não é o Senhor, nosso Deus. Deus poderia dar a Ana um filho no primeiro ano de casamento. Deus poderia ter dado a oportunidade a Ana logo no início do casamento de ter um filho, porque ele deu Samuel a ela e a Bíblia nos fala que ela teve outros filhos depois de Samuel. Que você pense nisso. Deus poderia ter dado a Ana um filho no primeiro ano de casamento. Mas eu fico pensando, sabe por que Deus não deu, ou pelo menos um dos motivos, é que Ele queria levá-la a esse momento em que ela se derramaria plena, total e sinceramente diante dele. Talvez se ela tivesse tido um filho no primeiro ano de casamento, no segundo ano de casamento, a gente teria ouvido o nome de Ana pelo fato dela ter sido mãe do profeta Samuel, mas a história dela seria apenas uma simples e mera lembrança. Mas devido a toda essa situação angustiante, o testemunho dela se tornou muito maior e muito mais valioso, a ponto de estarmos refletindo sobre a história e a atitude dela hoje, milhares de anos depois. Olha, irmão e irmã, pense bastante nisso. As dores e os sofrimentos, como a gente viu no devocional de quarta-feira, no grupo de oração, que eu mandei para os irmãos no grupo, Spurgeon diz, Charles Spurgeon, grande pastor batista de décadas atrás, ele diz que o sofrimento é a oficina de Deus, onde Deus trabalha em nossas vidas, onde Deus nos molda, forma o nosso caráter e potencializa o nosso testemunho. Deixe Deus te conduzir aonde Ele quiser e da forma que Ele quiser. Sempre Ele tem o melhor para nós. E mais do que isso, Ele tem o melhor através de nós. Ana não somente experimentou o melhor de Deus, que foi ser mãe de um profeta, mas ela teve a oportunidade de ter a sua própria vida falando conosco. Não foi apenas o filho dela que foi usado por Deus para falar com o povo de Israel do passado e falar conosco hoje em dia. A própria história de Ana nos é importante. Então, os frutos que vamos dar são extremamente importantes. Mas a nossa vida como um todo é importante. Então, deixe Deus trabalhar em você, através de você, da maneira que Ele julgar melhor. Glória a Deus por isso, por saber que Deus usa inclusive as circunstâncias angustiantes para nos fazer crescer e nos aproximar dEle. Deixe Deus te conduzir onde Ele quiser e da forma que Ele quiser. Sempre tem o melhor para mim, para você, para nós. Essa é a primeira lição. Por pior que seja a sua angústia, resolva ela em Deus. Amém? A segunda lição está no versículo 11, é consagre o seu melhor e o que você mais ama a Deus. Essa é uma das principais lições da história de Ana, pois ela consagrou antes mesmo de nascer o filho dela ao Senhor Deus. E fez um voto, versículo 11,
dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto para ela, um voto para o seu filho. É uma exceção no Antigo Testamento. Eu já vi pessoas fazendo votos por outras pessoas, e isso é extremamente complicado. A gente tem na nossa página do Instagram, a gente posso ter alguns materiais sobre essa questão de votos. Se alguém quiser, se alguém se interessar e quiser me perguntar, depois inbox, no WhatsApp eu posso mandar para vocês. Mas essa questão de voto é muito complicada, tanto que no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz que seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Tiago também tem uma nuance sobre isso. O mais importante é a gente ter compromisso com Deus em todas as circunstâncias. Acontece que Ana tinha um propósito do Senhor na vida dela e através da vida dela. E ela consagrou o filho dela ao Senhor Deus. Hoje eu não posso, e nenhum de nós podemos, desses bebês que nasceram, por exemplo, consagrá-los e falar-los: esse vai ser isso, esse vai ser aquilo, e tudo mais. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não pode fazer voto pelas outras pessoas. Mas no caso de Ana, aqui ela está fazendo o que todo pai deveria fazer, que é consagrar o seu filho ao Senhor Deus, educá-lo, ensiná-lo, instruí-lo da melhor maneira e forma possível nos caminhos do Senhor Deus. Ana teve a oportunidade de fazer o mesmo que Abraão fez, consagrar o seu filho amado totalmente ao Senhor. No caso de Abraão, que Deus pediu Isaque para Abraão sacrificá-lo, e na hora que o cutelo subiu ao ar, Deus disse para ele: não faça isso, mostrando a Abraão o tamanho da fé que ele tinha ao Senhor Deus. E aqui desta forma, Ana estava consagrando o seu primeiro filho ao Senhor Deus. Deus, ele nos pede o que ele estaria disposto a fazer. Deus pediu o filho amado de Ana, mas Deus deu o filho amado dele desde a fundação do mundo. Deus pediu o filho amado para Isaque, porque Deus estava disposto a dar o seu filho amado, e Deus deu o seu filho amado por nós, como a gente celebrou no domingo passado, celebra nesse domingo, e sempre celebraremos o nascimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus exige de nós o nosso melhor. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o seu melhor. Ele é o seu melhor para conosco, irmãos. Como eu disse, nós tivemos alguns nascimentos essa semana, e o desejo é que esses pais consagrem essas crianças ao Senhor Deus, pois Ele já é o dono e o Senhor delas. Essa consagração, essa oficialização disso é como a consagração no casamento, no batismo, algo que já aconteceu, né? No caso do casamento, é o casal que já tomou a decisão de ficar juntos para sempre, até que a morte os separe, né? E oficialmente faz a cerimônia diante das pessoas. O batismo, a pessoa já entregou a vida ao Senhor Jesus e oficializa isso através, né, do ato do batismo. E o ato do pai e a mãe pegar a criança e consagrar a Deus, e também, quando a gente puder, apresentá-las na igreja, é uma oficialização dizendo para todo mundo: olha, esse filho será criado e educado para a honra e glória do Senhor Deus. Imagine como não seria a sociedade diferente se os pais fizessem verdadeiramente isso, ao invés de criarem os seus filhos para si mesmos. Deus, Ele não quer que dediquemos a Ele somente os nossos filhos, porque tudo já é dele. Ele já é o Senhor de todas as coisas. Ele quer que desistamos de tentar viver para nós mesmos e que passemos a viver verdadeiramente para Ele, irmãos. Então, dessa segunda lição, consagre o seu melhor e o que você mais ama a Deus. Tudo. Obviamente tudo. Mas existem algumas coisas que nós temos muito apreço, muito amor, que a gente quer segurar. Na própria questão de filhos, eu já vi muitos pais, muitas mães privando seus filhos de algumas coisas, talvez até mesmo das coisas de Deus, com medo. Já parou para pensar se o seu filho tiver o chamado de ser um missionário, tiver que sofrer na obra? Sua filha ser esposa de um missionário?
A gente sempre tem aqueles sonhos, né? Eu já falei isso várias vezes, um médico, um advogado, uma função importante, como se as outras profissões e funções fossem menos nobres, o que não são. Mas a gente precisa consagrar a Deus. Se Deus quiser que seu filho sofra, para a honra e glória dele, para a edificação do corpo de Cristo nesse mundo, para a expansão do reino, como ele fez com o próprio filho dele. Eu ainda não sou pai, em breve, em nome de Jesus, segurarei um filho no colo, mas isso é bíblico, irmãos. A gente precisa consagrar os nossos filhos a Deus, mas também consagrar tudo que somos e tudo que temos ao Senhor, porque Ele é o dono, Ele é o rei de tudo. Então consagre o seu melhor, o que você mais ama a Ele. O que você mais ama a Ele, porque Ele deu o seu Filho amado, por mim e por você, por nós, na cruz do Calvário. A terceira lição é: seja motivado pelo Espírito Santo de Deus. Seja motivado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos nesses versos, né, o versículo 9, o versículo 13 e o versículo 14, o perigo de um religioso sem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Versículo 9, a gente percebe que o sacerdote Eli estava assentado no templo observando a oração de Ana. Versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E a gente avança para o versículo 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, por bêbada. Versículo 14, e lhes disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Irmãos, o sacerdote Eli deduziu que Ana estava bêbada simplesmente porque ela estava orando, mexendo a boca, mas sem emitir som nenhum. Um homem no lugar certo, com função nobre, mas insensível ao agir de Deus, é um tremendo desastre. E isso não se aplica somente no caso do sacerdote, no caso de pastores, diáconos, líderes de igreja, mas no caso de todos nós que somos cristãos, que aos olhos da sociedade somos, ou pelo menos deveríamos ser diferentes. Espera-se do cristão que ele seja como Cristo, do evangélico, que ele se paute nos evangelhos de nosso Senhor. Espera-se que nós, servos e discípulos de Jesus Cristo, sejamos como ele, sejamos diferentes da sociedade. E não apenas pessoas comuns. A gente sempre cita o que o crente, há 20, 30 anos atrás, tinha um respeito, tinha um respaldo, e hoje a questão está sendo muito banalizada por religiosos sem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas sedentas por conhecer a verdadeira salvação não são destruídas pela hipocrisia daqueles que são religiosos somente de aparências, nomes e funções? O que o sacerdote ali fez aqui foi uma tremenda maldade diante de uma mulher que estava se derramando sinceramente diante de Deus. A resposta dela foi muito mais nobre. Ela respondeu: não, meu Senhor. Não, Senhor meu, ainda tratando com reverência, com respeito. Talvez muitos de nós teríamos enlouquecidos com ele. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, versículo 15. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela fez e estava fazendo o que o próprio Eli devia estar fazendo, se debruçando diante do Senhor Deus, buscando sensibilidade do Espírito Santo do Senhor, buscando um olhar para as circunstâncias conforme a vontade de Deus. E isso é o que é o diferencial, irmãos. Ainda que Ana talvez não estivesse enxergando o que Deus estava fazendo na vida dela com essa angústia, com esse sofrimento, e o que ia fazer, ela estava fazendo o que ela deveria fazer, derramando a sua vida diante de Deus. Ao passo que Eli, ao invés de aconselhá-la, de ajudá-la, ou de pelo menos perguntá-la o que estava acontecendo, sondar, talvez poderia até pensar que ela estava bêbada, mas ele deveria se certificar disso. Como eu disse, né? Quantas pessoas sedentas por conhecer a verdadeira salvação não são destruídas pela hipocrisia daqueles que são religiosos, somente de aparência, nomes e funções,
E além disso, o que dirá do mau testemunho de alguns que atrapalham e propagam a mensagem do Evangelho, e aqueles como os fariseus, né, que Jesus acusou eles lá em Mateus 23, versículo 13, que não entram no reino e não deixam ninguém entrar, como se ficassem na porta. E a gente precisa rever a nossa fé, irmãos, a nossa vivência como igreja. Todos nós. Será que a gente tem mais ajudado as pessoas a se aproximar de Deus? Ou mais impedido, ou mais sendo tropeço para as pessoas se aproximarem do Senhor? E buscar essa sensibilidade de Deus, buscar esse olhar conforme a vontade de Deus para as circunstâncias, inclusive, olhar para as circunstâncias com o padrão do Senhor. O próprio Samuel, quando foi escolher o rei de Israel, dentre os filhos de Jessé, teve que aprender uma tremenda lição quando os filhos de Jessé mais velhos, homens robustos de guerra, estavam passando e Samuel pensando, é esse? Deus falou, não é. E quando viu Davi, antes mesmo, né, de Davi, Deus falou assim, olha, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o interior. Até Samuel teve a oportunidade de entender que o olhar de Deus é diferente diante da situação. Então a gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, o olhar de Deus para as coisas, e não olhar o puramente humano. O fim do sacerdote Eli foi tão triste quanto essa atitude dele. Lá em 1 Samuel capítulo 4, você vê o triste fim dele, onde seus filhos foram mortos, a Arca da Aliança foi roubada, o povo perdendo uma guerra, ele já de idade, grande, gordo, caiu para trás e quebrou o pescoço. Um triste fim para uma pessoa com uma atitude muito ruim. E que a gente possa aprender, né, como a gente viu hoje de manhã, aprender com este exemplo negativo de Eli e poder, irmãos, ter mais sensibilidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Faço algumas perguntas. O que te motiva? O que motiva você? O que te impulsiona? O que estimula você a agir, a falar e a viver? Você é motivado por quê? Pelo Espírito Santo de Deus? Você é motivado pela vontade de Deus? Você é motivado a falar por aquilo que o Espírito Santo de Deus toca no seu coração? Irmão, irmã, que você não seja motivado por achismos, por ideologias, por medo, carência, avareza, sonhos pessoais ou qualquer outra coisa. Não seja motivado, impulsionado, levado por essas coisas, mas seja motivado, guiado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém? Que você seja motivado, impulsionado, estimulado pelo Espírito Santo de Deus, volto a repetir, tanto no agir, quanto no falar e no viver de um modo geral. Para a gente concluir, Diana veio um dos maiores profetas de Israel no Antigo Testamento. 2 livros na Bíblia levam o nome dele, 1 e 2 Samuel. E ele foi o precursor, ele foi o profeta que ungiu o rei Davi, cuja linhagem veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe os frutos da paciência, da perseverança, do clamor, da submissão e da servidão de Ana. Não somente através do fruto do ventre dela, que foi Samuel, mas através da própria história de vida dela. Diante da angústia, diante da dor, do sofrimento, derramou sua vida diante do Senhor Deus. Respondeu muito sabiamente ao profeta Eli, permaneceu firme nos propósitos do Senhor. E o fruto do ventre dela foi um grande homem na história da humanidade, mas também a sua própria história é uma história inspiradora e que nos ajuda a permanecer firmes diante de Deus. Eu fico imaginando se Ana não tivesse clamado ao Senhor Deus da maneira como ela clamou, e se Samuel não tivesse nascido. Ou talvez, se Samuel tivesse nascido, Ana não tivesse consagrado ele ao Senhor e ela tivesse criado ele só para ela. Não, esse é o meu filho, eu vou ficar com ele para mim. Eu vou cuidar dele, vou amá-lo, vou dar ele um grande carinho, ele vai trabalhar de qualquer outra coisa. Imagina. É claro que Deus ia dar um jeito, ia chamar uma pessoa, até mesmo o próprio Samuel. Mas a história, ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Não seria a mesma coisa. Então deixa Deus trabalhar em sua vida e através da sua vida da maneira
aquele julgar melhor, porque com certeza Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é extremamente soberano e Ele sabe o destino que você precisa trilhar para fazer a vontade dEle. Para a gente recapitular, lição 1, por pior que seja a sua angústia, resolva ela em Deus. 2, consagre o seu melhor, o que você mais ama ao Senhor. E 3, seja motivado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe. Nesse momento eu não vou fazer a tradicional oração aqui, a gente já está há um mês fazendo as nossas mensagens, mas eu vou encerrar esse vídeo agora para que você em casa, no seu lar, com seu familiar próximo, com sua família, separe esse momento de oração e ore uns pelos outros, colocando a sua vida diante de Deus e principalmente por isso, para que você coloque as suas angústias diante do Senhor Deus, para que todos vocês consagrem o melhor de vocês ao Senhor Deus e que vocês sejam motivados pelo Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Deus os abençoe. Excelente noite de finalzinho de domingo e semana para todos nós. Amém.